Olá, amigas, olá, amigos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao mais um vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita. Esta série tem como objetivo divulgar e incentivar a leitura e o estudo dos 12 volumes das revistas espíritas, publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1859. E hoje vamos estudar um artigo que é um pouco longo, mas extremamente interessante. E vocês vão ver pelas nossas interpretações, nossos comentários, que talvez até seja necessário ter um segundo programa, uma segunda parte. Mas vamos lá. O artigo de hoje se intitula Os Messias do Espiritismo e está na Revista Espírita de fevereiro de 1868. E para dissecar tudo isso, estão comigo, os amigos Sônia Hoffmann e Felipe Rocha. Olá, Soninha. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os ouvintes, os nossos companheiros que estão sempre normalmente nos assistindo. Estamos aqui para conversar novamente sobre mais um artigo que vai nos impulsionar novas reflexões, novos entendimentos, e é sempre importante que nós possamos ter em mente de que tudo aquilo que nós conversamos aqui, que não fique somente na nossa conversação, na nossa interpretação, mas que as pessoas também, que todos vocês que estão aí assistindo, possam ir até o artigo, fazer uma leitura na íntegra de todo o artigo deste ou de todos os demais, e fazerem também as suas interpretações, e também tirarem as suas próprias reflexões e entendimentos, e até deixar algumas sugestões e propostas para nós, ou até algumas questões que vocês possam querer mais esclarecimentos ou dar alguma sugestão. Então, para todos aqueles que não tiverem possibilidades de manusearem fisicamente a Revista Espírita, não tiverem condições de encontrarem o documento da Revista Espírita em papel, podem ir até o site da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, e lá vão encontrar todos os volumes da Revista Espírita e podem fazer o download gratuitamente de todas as revistas espíritas. Então, olá, Felipe. Olá, Soninha. Olá, Dudu. Olá, os companheiros que estão nos acompanhando, os velhos, né, e os novos, que a gente está tendo a grata satisfação aí de estar divulgando o nosso programa, e toda semana a gente recebe algum comentário, algum incentivo, né? Eu passei por algumas outras casas espíritas nesses últimos meses, divulgando o nosso programa também. Deixar um abraço aí para o pessoal de Vacaria, pessoal de Lages, né? que são amigos, companheiros novos que estão acompanhando o nosso programa. E para falar desse programa tão interessante, né? Talvez a gente vai estar até quebrando alguns paradigmas aqui, né? Hoje, nós não, né? O Kardec está escrito. Afinal, nós só falamos coisas que o próprio Kardec já asseverou, já deixou muito claro na Revista Espírita, tanto que o artigo está lá para isso. Mas são coisas que muitas das vezes não estão tão claras nas obras básicas, e não por acaso, e que a interpretação dentro das casas espíritas é, de uma certa forma, se não equivocada, insuficiente. Né? Porque são e algumas vezes nem é conversado muitas vezes sobre isso, não é... Insuficiente realmente, né, Sônia? Porque às vezes a gente até, pra gente que vem da evangelização desde muito novo, né, desde criança, quando algumas questões dessas são levantadas, muitas das vezes não se tem esse conhecimento, né? Então fica aí o nosso incentivo, né? Nós mesmos nos surpreendemos com quantos artigos, né? Nós que estamos lendo a revista, às vezes a gente pega um artigo, puxa, olha que interessante, isso aqui eu não tinha essa visão e tal. Então fica mais uma vez o nosso incentivo aí para a leitura da Revista Espírita, né? Que tem esse manancial aí de conhecimento e de informações realmente para nós que trabalhamos no Espiritismo, que somos curiosos, que somos evangelizadores
somos simpatizantes, enfim, né, dentro desse escopo aí do espiritismo. Não é isso, Dudu? E nesse sentido, Felipe, de muitas casas espíritas não abordarem certos temas, né, e a gente muitas vezes não sabe por que não abordam, né, a gente até desconfia por quê, mas esse tema que nós vamos abordar hoje é realmente surpreendente, porque outras religiões cristãs tocam nesse assunto a todo momento, e parece assim, que o Espiritismo não falou nisso, né? A vinda de um Messias, de um outro Messias. Me parece que Kardec não tocou nesse assunto, mas tocou sim. Né? Está nessa revista de fevereiro de 1868, onde Vários 13 espíritos onde 13 trazem, espíritos trazem, e espíritos que participaram da codificação sim, espírita, como São Luís, São José, né? Lacordaire, Lacordaire, que está lá no vários Fênelon. textos em Fénelon um também. Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ou seja, né, são espíritos de profundo respeito, de elevação superior, e que colaboraram com Kardec no esclarecimento desse tema também, né, a vinda de um novo Messias. E é sobre isso que nós vamos falar. Só que Mas para antes, conversar sobre esse artigo, nós precisamos retomar lá as questões lá do Antigo Testamento e do Novo Testamento, não é, Felipe? É isso, né, Sônia? Eu acho que é o que o Dudu ia dar, deixa para nós. Ó, já dei uma É isso? cortada aí, ó. Era sobre lenta isso? cortada aqui. Né? Não, é que a bola foi levantada, né, Sônia? É. Mas, realmente, né, a gente que começa a estudar um pouco mais a fundo essas questões temporais, é muito interessante pegar o Velho Testamento e depois, claro, João no Novo Testamento, que é o apóstolo mais profético, digamos assim, né? Paulo também tem a sua grande contribuição, mas a gente vai ver muito claro as linhas temporais, os marcos temporais estabelecidos pela divindade passados, né, para os espíritos responsáveis por isso. Né? Então a gente vai ter Esdras, Isaías, muito importante, falando da vinda do Cristo, né, e o próprio Daniel, né, falando dos 4 grandes ciclos, dos 4 grandes impérios que nós teríamos, né, no mundo antigo, até a queda de Roma. Então tem aquela imagem da cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, os pés de ferro, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, né? Que são os 4 grandes impérios, né? Babilônia, Medo-Persa, grego e, por fim, o Império Romano. E aí a gente vai tendo esses ciclos sempre muito esclarecidos, sempre trazidos pela divindade, pelos espíritos, né? Porque no livro de Daniel, por exemplo, quem passa para ele é o anjo Gabriel. Sim. Né? É o anjo Miguel, desculpa. É o anjo Miguel que apresenta, que mostra, que explica o que são aqueles símbolos, aquelas figuras. E depois no Evangelho de João a gente tem revestido com toda a alegoria possível, né, as mensagens do Apocalipse, né, falando ali dos tempos, dos ciclos temporais que viriam a acontecer até a chegada, né, do novo Messias, onde Deus diria, bom, agora está feito. Então aquele momento marca o fim da Bíblia, né? O fim do Evangelho. Então a Bíblia, como nós conhecemos hoje, ela tem um começo na Gênesis e ela tem um final no Apocalipse, né? E o Apocalipse significa revelação. Sempre importante a gente falar, né? Às vezes a gente fala Apocalipse, o fim dos tempos. Não, Apocalipse na língua hebraica, né? No aramaico, isso, né, Sônia? Sim, acho que está escrito. A origem aramaico, né? Grego aramaico. Significa revelação. Então é um livro de revelação. Está dizendo os ciclos temporais que nós iríamos passar, os grandes acontecimentos, né, que marcariam o final de um tempo. E que fim de tempo é esse, Dudu? Que fim de mundo é esse, né? E que início de outro mundo é esse? Então, esse final, né, do tempo de provas e expiação, início do mundo de regeneração, tem a sua marcação. Né? E aí a gente tem os Messias, que vão ser os espíritos responsáveis por fazer essa mudança, né? E depois um espírito, que está escrito também lá no Antigo Testamento, né? Que primeiro viria como cordeiro
e depois viria como o leão de Judá, né, e mudaria as bases da civilização. Então, primeiro teve o cordeiro que foi imaculado, né, morto na cruz. E, em segundo momento, ele viria para restabelecer a ordem divina como o leão de Judá. Né? Então, como o governante, como que estabeleceria as novas diretrizes, né? E deixaria, sem sombra de dúvida, e vai deixar o novo evangelho para a gente. Só que essa questão desse reencarne, que tão discutida tão pouco discutida dentro do espiritismo, né? E que, se a gente for conversar na casa espírita, eu até sugiro que façam isso, vão ver a multiplicidade de opiniões, né, e de informações que vamos ter ali. E acho que esse artigo hoje vai nos retratar bem isso, né, Sônia e Dudu? E o que é importante, assim, muitas vezes as pessoas colocam os atributos de Deus, mas então, assim, todo esse plano de ação, todas essas diretrizes que Deus foi colocando e está colocando para todos nós só ficamos naquela questão, Deus aí, colocamos atributos, mas nós não valorizamos esses planos de ação que, ao longo da historicidade, foram se cumprindo e estão se cumprindo para a conquista de novos objetivos, e nós irmos avançando. Então, nós falamos muito nessa questão da evolução intelectual e moral, mas em alguns momentos parece que isso fica tudo muito no terreno daquilo que é falado, não é? Mas não no terreno daquilo que é entendido. O que é essa evolução? Não é? Que caminhos são esses que nós precisamos percorrer para conquistar todo esse processo evolutivo? Então, quando nós lemos esse artigo, tantos outros, nós vamos vendo o quanto Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, ele foi colocando todo um plano de ação que vem dentro de determinados momentos da nossa história, da humanidade, se organizando e se realizando. E que nós, muitas vezes, ficamos assim estupefatos com algumas questões, mas que tudo está ali previsto, tudo está organizado, mas pouco é estudado. Esse plano divino, ele pressupõe, né, que exista também uma hierarquia de seus prepostos. Sim. Desde os espíritos superiores até os espíritos puros, como é colocado, né, nesse artigo. Ou seja, existem aqueles espíritos que chegaram a um ponto de perfeição, que recebem as suas ordens, as suas missões, as determinações diretas de Deus. Né? E, através deles, eles repassam para outros missionários, né, que também têm as suas atividades, seus trabalhos, as suas missões nos planetas diversos desse universo infinito. E assim aconteceu com a Terra. Né? Por que pensar que Jesus foi o único espírito puro que passou e vai passar por este planeta? Por que achar que não só outros missionários, no sentido de espíritos superiores, né, que sempre estiveram, estão e estarão em nosso planeta, ajudando a humanidade a evoluir, mas também espíritos puros, né, da hierarquia de Jesus, podem também vir e virão, claro, a ajudar a humanidade a progredir, a evoluir. Né? Isso... E é muito fácil da gente pensar assim, né? Vamos trazer um pouco para o plano material, para a gente conseguir racionalizar e talvez enxergar. Um presidente de uma empresa passa por todos os cargos, né? Sim. E quando ele vai ser substituído, ou ele vai galgar um novo posto, é importante que ele estagie, que esse substituto dele estagie, né, numa função similar à dele, por algum tempo, sob a sua supervisão, mas que ele assuma um papel de responsabilidade. Né? Então, a gente tem os períodos de transição, né? E a gente vai ver isso no artigo muito, muito bem esclarecido. E isso está colocado que Jesus, hoje, atualmente, ele é o governador da Terra, mas ele será guindado à questão de coordenar
de ser planetário, não é? Não vai ficar somente com a Terra. Então, em algum momento, ele vai precisar deixar de governar a Terra e essa atribuição vai vir para outros espíritos, não é? Que vão tocar, né? Que vão continuar sim. esse trabalho, que são espíritos da mesma hierarquia, né? Que estão em atividades que estavam em atividades inferiores, daqui a pouco eram responsáveis por um país, por um continente, né? E aí vão ser responsáveis por um planeta, e Jesus vai ser responsável por 2 ou 3, e daqui a pouco por um sistema solar. Então, a lógica hierárquica da vida, ela se aplica no plano espiritual, ou melhor, a lógica hierárquica do plano espiritual se aplica na vida material. Né? É mais fácil, É o contrário, na verdade, né? Mas como é lógico isso? Né? Por que Jesus viria 2 vezes se poderia dar oportunidade para um outro espírito que daqui a pouco está alcançando ou vai receber uma prova maior, né? E está ali tendo a possibilidade de se testar, né? de participar, enfim, de exercer aquela função realmente. Porque se o universo é infinito e as nossas possibilidades de evolução praticamente são infinitas, tendo em vista que não chegaremos à perfeição de Deus, quantas atividades ainda tem para Jesus, por exemplo, daqui a pouco coordenar uma galáxia, né? Imagina. Enfim, ele está, digamos assim, ele está com o planeta ainda, né? Então tem espíritos que vão receber um planeta também. Então, assim, é muito lógico tudo isso. E acho que essas mensagens, esse artigo que nós vamos ver, depois dessa vasta introdução que a gente fez, mas necessária, né? Vão estar abordando muito bem esses assuntos e vão estar esclarecendo muitas coisas e muitos tabus que a gente tem dentro do espiritismo ainda. Então vamos ler essa primeira parte do Espírito São José? Então a gente vai dar umas pinceladas, né, Dudu, em vários artigos, em várias partes desse artigo, para que a galera também se motive a ir ler, porque realmente é sensacional. Então a primeira parte do artigo é uma mensagem do São José. Já vos foi dito que um dia todas as religiões se confundirão numa mesma crença. Ora, eis como isso acontecerá. Deus dará um corpo a alguns espíritos superiores e eles pregarão o evangelho puro. Um novo Cristo virá, porá fim a todos os abusos que duraram há tanto tempo e reunirá os homens sob uma mesma bandeira. Entendendo-se que o Cristo significa o Salvador, aquele que vem trazendo novas concepções, não é? Então, que necessariamente não precisa ser somente Jesus, mas alguém que tenha e que desenvolva a função de, não é? Mas na nossa concepção individualista, e nós somos muito apegados a cargos e títulos e tudo, e os espíritos superiores, quanto mais os espíritos puros, não funcionam por esse nosso jeito tacanha de ser, não é? E é legal desse ponto, dessa primeira parte, né? Eu acho que a gente tira de ensinamento, assim, essa dúvida realmente, né? Se é o Cristo, se não é, que vai ser a próxima que nós vamos ler. E também a questão, assim, então virão espíritos, e já vieram, o próprio Kardec é um deles, sem sombra de dúvida, o nosso Chico Xavier é outro, e tantos outros espíritos aí ao redor do mundo que motivaram e fizeram mudanças grandes, né, de paradigmas grandes. E a gente tem uma série de espíritos que foram promulgadores, né, do cristianismo, ou de religiosidade, não só do cristianismo, né, mas que virá um novo Cristo. Então isso ficou bem claro na mensagem de São José, né? Sim. Então virá, realmente, reencarnará um novo espírito que fará essa mudança, né? Que auxiliará no processo de mudança já iniciado, né? E que vai dar uma continuidade a todo esse trabalho que foi trazido por tantos outros espíritos e, inclusive, pelo próprio Jesus, não é? Dará como uma continuidade a esse trabalho. Então, nós voltamos a essa questão que o quanto esse plano de Deus, essas diretrizes foram traçadas e muito bem traçadas, não é? Bom, então a gente ficou com essa incógnita, né, que a Sônia levantou ali. Tá, e esse Cristo vai ser o Cristo em si? Vai ser o que foi crucificado? Né? Ou pode ser um outro Cristo que represente essa falange de espíritos puros?
Então, a gente vai ler agora a questão 4, o texto 4, que vai estar justamente abordando sobre isso. Eis uma questão que se repete em toda parte. O Messias anunciado é a mesma pessoa do Cristo? Ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que merecem ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podereis chamá-los de Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias, modificadas conforme os tempos. Não fiqueis, pois, admirados de todas as comunicações que vos anunciam a vinda de um Espírito poderoso sob o nome de Cristo. É o pensamento de Deus revelado numa certa época, e que é transmitido pelo grupo de espíritos superiores que se acercam de Deus, e recebem as suas emanações para presidir o futuro dos mundos que gravitam no espaço. O que morreu na cruz tinha uma missão a cumprir, e essa missão se renova hoje por outros espíritos desse grupo divino, que vem, eu vou-lo repito, presidir o destino de vosso mundo. Se o Messias de que falam as comunicações não é a personalidade de Jesus, é o mesmo pensamento. É aquele que Jesus anunciou quando disse: eu vos enviarei o Espírito de verdade, que deverá restabelecer todas as coisas, isto é, reconduzir os homens à sã interpretação de seus ensinamentos, porque ele previa que os homens se desviarão do caminho que lhes havia traçado. Aliás, era preciso completar que então não lhes havia dito, porque não teria sido compreendido. Eis porque a multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito da Verdade, veio a todas as partes do mundo e a todos os povos revelar as leis do mundo espiritual, cujo ensino de Jesus havia adiado, e lançar pelo Espiritismo os fundamentos da nova ordem social. Quando todas as bases estiverem postas, então virá o Messias, que deve coroar o edifício, presidir a reorganização, auxiliado pelos elementos que já tiveram sido preparados. Mas não creeis que esse Messias esteja só. Haverá muitos que abraçarão, pela posição que cada um ocupará no mundo, as grandes partes da ordem social, a política, a religião, a legislação, a fim de fazer concordar com os mesmos objetivos. Além dos messias principais, espíritos de escola surgirão em todas as partes e que, como lugar-tenentes animados da mesma fé e do mesmo desejo, agirão de um comum acordo, sobre o impulso do pensamento superior. É assim que, pouco a pouco, se estabelecerá a harmonia do conjunto, mas é preciso, primeiramente, que se realizem certos acontecimentos. Lacordaire, Paris, 1862. Então, veja como é importante isso. Fala, pode falar, Eduardo. O grande mistério é justamente, né, a necessidade de acontecerem algumas coisas, né, de se realizarem alguns acontecimentos. Essa é que a gente pode, vamos dizer, devagar um pouco, né? Que acontecimentos são esses? Será que é o que já está acontecendo no mundo? Esses acontecimentos que vêm, né, ocorrendo no nosso dia a dia, na nossa atualidade, isso vem despertando, vem desacomodando. Muitas vezes é necessário que essas crises desacomodem as pessoas para que elas comecem a refletir dentro de uma outra perspectiva. Então, muitas vezes, o que nós temos alguns desconfortos, mas que são importantes até mesmo para que nós possamos, vamos lá, vamos acordar, vamos pensar em outras situações. E os amigos espirituais e o espiritismo, com todo o conjunto de amigos de luz, os mensageiros do bem, que vieram trazendo toda essa codificação, essa codificação não foi trazida somente por um, não é? Allan Kardec, ele codificou, mas as mensagens, as informações foram trazidas por vários espíritos, e essa continuidade há de acontecer, tanto é que fica bastante claro que são espíritos que irão atuar ou dentro da política, ou dentro das questões sociais, ou dentro das próprias religiões, ou seja,
aonde for, mas que esses espíritos eles vão começar a desenvolver novas reflexões, novos entendimentos e nos conduzir a novas, a esse processo evolutivo real, não um processo evolutivo que nós muitas vezes ficamos pensando, tá, mas eu vou evoluir, vou nascer, crescer, e olha lá, Allan Kardec colocou, não é crescer, morrer e renascer de novo, né? Essa é a lei. E é interessante... Então, opa, desculpa, Sônia. Não, pode colocar. Pode colocar. É interessante a gente olhar a data também, né? 1862, né? Final do século XIX, ali, né? E a gente não tinha tido ainda as grandes guerras, né? A Guerra Franco-Prussiana, que foi uma guerra muito importante no final do século XIX, que deu origem às desavenças que iriam dar início à Primeira Guerra Mundial. Depois a gente tem a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, né? E quantas bases sociais se modificaram a partir desses momentos, né? Quantas coisas surgiram. O próprio declínio da Igreja, previsto, né, no livro de Daniel, né, que aconteceria nos ciclos já predispostos após a invasão do Estado de Israel. A gente vai entrar num contexto bíblico aqui que não vem ao caso, mas a gente tem o fim da autonomia da Igreja também, que acontece em 1875, se não me engano. O monopólio, não é? Manter esse monopólio todo, que não é mais possível. Exato. E aí a Igreja perde poder, força de Estado, né, que tinha até então. Isso tudo está previsto. Se a gente começar a ler o Apocalipse e a interpretar aquilo dali, né, conforme o Newton também vem interpretando, Isaac Newton, né, o grande revelador da física, né, estudou a Bíblia por muito tempo, né, foi o livro que ele mais estudou. E aí a gente vai vendo claramente ali esses acontecimentos demarcados que iam modificar a estrutura da sociedade. Então, hoje a gente tem um mundo muito diferente, né? E que ainda tem acontecimentos para virem, né? Ainda tem os anticristos para virem, ainda há necessidade de ter um governo mundial. Isso tudo está previsto lá. Então, como isso vai acontecer? Né? Então, se o Cristo vai vir e vai restabelecer uma nova bandeira, provavelmente esse governo vai ser estabelecido antes da vinda do Cristo, com Deus escrevendo certo por linhas tortas, né? Então a gente tem muita coisa para acontecer ainda, né? Tem muitos acontecimentos que ainda vão ocasionar a nossa caminhada, talvez para mais para o fundo do poço, né? Até que o Cristo venha. Não sei se é mais ou menos por aí, Dudu, que tu tinha levantado ou não. Não, e a gente vai sempre perceber, né, historicamente, a vinda de muitos missionários em cada momento específico de mudança da ordem social. Se a gente for realmente estudar a história, desde a vinda de Cristo, dentro do cristianismo, vários missionários vieram e influenciaram bastante essa ordem social vigente naquele momento. E até hoje, né, a gente vê, não só dentro do cristianismo, mas também de outras religiões, outras teologias, outras ideologias também, pessoas que chegam, né, trazendo ideias que comungam com a ideia principal de Jesus, né, a ideia do amor, a ideia da fraternidade, da solidariedade, apesar desses eventos terríveis que vêm acontecendo no planeta. Ou seja, mesmo porque algumas distorções também foram feitas no ensinamento do Cristo, de Jesus, não é? Jesus trouxe ensinamentos, mas que algumas instituições, e instituições aqui não é só na questão de uma determinada denominação religiosa, mas instituições, sociedades, enfim, seja o que for, muitas distorções desses ensinamentos foram se desfazendo ou foram ficando fragmentados diante de alguma questão. Então, isso vai precisar ser retomado, e não é uma única instituição que vai fazer isso, não é o que é mais importante, e aí fica bastante claro que essa mensagem do Cristo foi importante, é importante, e precisa ser
e precisa se dar continuidade a tudo isso, mas que a cada quanto mais o tempo vai passando, isso vai precisar ser aprofundado a partir do quê? A partir da coparticipação não somente nossa, mas também especialmente de espíritos puros e de espíritos superiores que vão vir para nos mostrar novos entendimentos de como isso vai acontecer. Não vai simplesmente pegar a mensagem do Cristo e dizer, tá, isso não vale mais. Vale e vale muito, não é? E valerá sempre, né, Sônia? Sim. E é interessante a gente olhar a gente sempre tem que falar do aspecto moral, né? E assim, não, essas coisas todas que nós estamos falando aqui, que vão acontecer, enfim, que são simbolizadas já no Antigo Testamento, no Apocalipse, são mecanismos de evolução. Sim. A gente sempre tem que ter isso em mente, né? Não é maldade do Cristo ou de Deus, enfim, ou da providência divina. São mecanismos de evolução que aceleram o progresso, né? Que fazem com que mais espíritos progridam na balança divina, né? Então, se não tivesse aquilo, quantos espíritos estariam no estágio 1? 200. Aí tem uma guerra, tem uma fome, tem uma peste. Quantos espíritos estão no estágio 2? Bom, em vez de 200, já tem 1.200. Então, a balança divina funciona dessa forma. O que levou o Cristo a dizer, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vou atear fogo nos campos e tenho pressa que eles queimem. Por quê? Porque ele quer que a evolução se dê e que esses processos acelerem. Sim. Esses processos são como uma doença para a sociedade, né? Que muitas das vezes fazem a pessoa que tem um câncer, por exemplo, começa a olhar a vida de uma maneira diferente, se transforma, evolui, e às vezes tem um desencarne muito melhor e colhe os frutos daquele processo acelerador do seu desenvolvimento. Assim são para a sociedade as guerras, as pestes, essas grandes coisas. E os espíritos evoluídos vêm, as inundações, né, as tempestades, enfim, Sim. Os espíritos evoluídos vêm para nos mostrar o remédio, né, após a tormenta, após a dor, após a doença. O caminho é esse. Vocês já viram que por aí não dá certo. Venham por aqui. Né? E aí a gente vai tendo essa evolução. Bom, o nosso tempo chegou ao fim, muito antes do que a gente pensava, né? Não tratamos talvez nem da metade, nós temos a Caminho da Luz para contar ainda, tem mais aí no mínimo 8 textos para a gente tratar, mas deixar o nosso abraço aqui, não sei se vocês querem complementar alguma coisa, Sônia e Dudu. Não, vamos complementar na segunda parte. Vai. Na segunda parte a gente escapar. Não vamos escapar. Um abraço para todos e que todos possam ter boas e ótimas reflexões e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos. Um grande abraço e até mais.